Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary e hoje nosso bate-papo é sobre academia de cross. Para você, crossfiteiro, para você que curte um MMT, para você que é atleta, você que quer sair do sedentarismo e para você que quer aprender a empreender nesse ramo, esse episódio é para você, episódio número 168. Mas antes de eu fazer a apresentação do nosso entrevistado de hoje, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está patrocinando este episódio. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer essa transmissão nas principais plataformas de streaming. Então você que está aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, já se inscreve para fazer perguntas, beleza? Lembrando que a MedMac possui planos de 50 a 1 GB. Então se você está precisando melhorar a sua internet na sua casa, na sua empresa, para os seus estudos, para você assistir a sua série favorita, MedMac Fibra Ótica, beleza? Então agora vamos lá. Se tiver alguma coisa errada aqui, você me corrija, por favor. Vamos lá. Certo? Manda bala. Nessas horas que a gente parece mais importante do que a gente é, né? Mas vamos lá. Filho de Nilton Coelho e Rita Toledo. É isso aí. Nascido no dia 2 de março de 1993. Opa. Ele que é de Cunha e reside em Taubaté. Frequentou o ETEC Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin. Estudou publicidade e propaganda na instituição de ensino Unital. Foi estagiário no Grupo VA, licenciamentos e franquias. Foi editor de vídeo na Atlas Imagem Companhia. Trabalhou como analista de marketing na Celebra Formatura. Trabalhou como sócio proprietário na empresa Lhamos. Esteve no Encontro Nacional dos CN Box e palestrou sobre o tema como criar eventos de cross. Atualmente é owner da CN Box e possui 2 unidades. Sim. Beleza? E curiosidades. Em 1998 aprendeu a andar de bicicleta. Em 2019 foi para o Uruguai torrar o dinheiro no cassino. E para o Chile, que eu acredito que você foi esquiar lá, parecia. Fui tentar. Possui um álbum de figurinhas com o pessoal do 3º A. Lutador de karatê. Nem eu lembrava mais dessa. Jogador de futebol. E host no podcast de Taubaté. Caramba, nem eu sabia que eu era tudo isso mais, cara. Onde você descobriu isso, né? Fuçando. Tô com medo agora. Então, uma salva de palmas, Nilton Coelho. Seja muito bem-vindo, gente, cara. Boa noite, tudo bem? Mano, então vamos lá. Pra eu começar... Diferente, né? Ficar do lado de cá, parece que dá um nervoso. Quando eu tô entrevistando, parece que é tão fácil. É diferente, né, cara? Eu já tive essa experiência também, mano. Vou te convidar pro meu. Cara, irei com o maior prazer, mano. Encontrar você, o Igor lá, vai ser... Fechou. Vai ser da hora. Então, pra eu entender quem é você hoje, eu preciso saber da sua história. Legal. Então, vamos lá. Como é que foi a sua infância? Começa do comecinho? Cara, vamos lá. Eu nasci em Cunha, né? São Paulo, uma cidadezinha na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, com Paraty. Uhum. Na zona rural de Cunha. Então, eu nasci na cidade, mas morei na zona rural até meus 7 anos. Então, menino do campo, né? Aí, aos 7 anos, minha família veio para Taubaté. Mais uma família no êxodo rural, né? É difícil você viver estritamente do campo, principalmente naquela época. E aí, a minha família veio para Taubaté para poder estudar os filhos, dar uma condição melhor para os filhos, né? Que no caso sou eu e minha irmã. E aí, desde então, morando em Taubaté. Eu me considero já taubatiano. Embora eu tenha nascido em Cunha, gosto muito de Cunha, vou pra lá sempre, tenho orgulho de ser de Cunha. Mas como eu moro em Taubaté há 24 anos, e eu tenho 31, então eu me considero taubatiano. Fui criado aqui em Taubaté. Então minha infância foi essa, um pouco na zona rural, depois me mudei pra Taubaté. Aqui em Taubaté estudei em escola pública, então estudei minha vida inteira em escola pública, inclusive a universidade, né? Embora a Universidade de Taubaté
seja paga, ela é uma instituição pública. Então, minha vida inteira eu estudei em instituições públicas, com exceção da Faculdade de Educação Física, que aí sim é no Centro Universitário Internacional. Mas, sem ser essa, todas as outras instituições públicas. Beleza. Sua adolescência, como é que foi? Beleza. Minha adolescência, sempre fui um jovem meio nerd, assim, né? Então, acho que você vai se identificar com isso aí. Junto. Embora agora eu seja da parte de academia, eu sempre fui para a área de designer, informática, publicidade. Então, sou técnico de web design também. Acho que você comentou que você também é web designer. Sim. Sou técnico de web design, depois fui publicidade e propaganda. Então, sempre fui um adolescente meio nerd. Me arriscava já em alguns eventos, né? Então, meu primeiro empreendimento que eu falo assim, meu primeiro evento, eu tinha 15 anos, eu fiz uma festa teen. Bombou a festa e não deu lucro. Então, pra você ver que nem sempre o lugar tá cheio é sinônimo de ganhar dinheiro. Então, minha adolescência foi em Taubaté. Tinha essa questão de ser meio nerd, frequentava locais geek, encontro do pessoal que se veste de cosplay, né? Eu nunca fiz cosplay, mas tinha bastante amigo que fazia. Então, minha adolescência foi mais ou menos aí, nessa parte. Beleza, tamo junto. Parecidos. Minha infância e minha adolescência também foi bem nessa pegada aí. Então, bom, você já teve um primeiro empreendimento aos 15, né? Por aí. Que já trouxe uma sacada muito, muito interessante. Sim. Não é porque você tem números ali dentro que você tem faturamento. Na verdade, meu primeiro empreendimento mesmo, fora o evento, foi um site. Do site foi pro evento. Uhum. Eu tinha um site de divulgação de eventos teen. Taubaté tinha muito evento adolescente, festas, né? Na minha época. E aí eu queria ser popularzinho na época, né? Eu e meu amigo Kelvin, então um abraço pro Kelvin aí. E aí a gente queria ser popular na época, mas imagina ser nerd e popular, não combina, né? E aí a gente falou, por que a gente não faz um site? Que na real foi o Kelvin que fez, né? Eu era muito mais os contatos, né, do relacionamento que ele. E a gente criou um site que a gente fotografava os eventos e divulgava essas fotos pra galera e divulgava os eventos também. Então, nesse site, na época, a gente trocava por VIP, trocava por beber lá, nem bebia bebida alcoólica, né? Água, refrigerante. E aí o primeiro evento, né, por isso que eu falo que é o primeiro empreendimento, que foi o primeiro que eu busquei ganhar dinheiro, foi uma festa desse site. Como que chamava o site? Top Fests. E aí, desse site, a gente fez um evento para adolescentes, uma festa. E essa festa deu muito certo, lotou, só que a gente gastou demais. Então a gente contratou um monte de DJ, a gente contratou som. E eu fui aprender isso mais tarde, o que dá dinheiro em festa é o bar. E a gente terceirizou o bar na época, porque a gente não tinha dinheiro para fazer. Aí quem fez o bar foi o pai de uma amiga que estava junto com a gente também. E ele ficou com o lucro da festa praticamente toda para ele, porque ele vendeu a bebida. E aí chegou no final da festa, a gente sentou, o Kelvin, que era meu sócio, e o outro rapaz que estava organizando junto com a gente, que é o Felipe. E aí ele olhou a conta assim, olhou e falou, pô, acho que deu, sei lá, R$40 pra cada um de lucro. Tipo, a puta festa lotada, cheia de gente, deu R$40. Enfim, mas meu primeiro evento, minha primeira empresa, então foi um site de festas teen. Beleza. Seu primeiro emprego foi como? Meu primeiro emprego informal, então, que eu não fui CLT, eu tinha 14 anos e fui na Shoebis. Shoebis tem no centro ainda, loja de sapato. Eu era empacotador. Então eu fazia um bico lá, minha mãe arrumou pra mim, na época ela também trabalhava lá. Eu fazia um bico pra ganhar um dinheirinho, né, gastar comigo mesmo. Depois, com 14 anos eu não pude mais trabalhar devido à lei. E com 16 anos eu voltei a trabalhar lá. Mas sempre no bico, então meu primeiro emprego foi esse. O meu primeiro emprego mesmo, CLT, eu já estava na faculdade e foi um estágio no Grupo VA, que depois eu acabei sendo contratado. Aliás, o Grupo VA é uma grande empresa aqui de Taubaté. Fica a dica para você trazer o pessoal aqui. O Vinícius ou o Alexandre. Depois, se você quiser o contato, eu te passo. Show de bola. E como foi trabalhar nesse período? Dos seus 16 anos ali. Cara, eu vou ser sincero pra você, eu nunca gostei muito de trabalhar braçal, operacional, assim. Sempre gosto de trabalhar por trás. Então, vou pensar, vou fazer uma estratégia, vou sentar no computador uma noite inteira bolando uma estratégia, eu gosto. Mas trabalhar operacional eu não gosto, nunca gostei. Então, pra mim era um porre trabalhar com 16 anos. Mas eu queria comprar meu computador, quando comecei meu técnico de web design. Então, precisava de um computador, não tinha. Meus pais, na época, não tinham uma condição financeira tão boa assim, né? A gente não era pobre, mas não tinha condição de comprar um computador pra mim. Aí eu fui lá e falei, vou trampar pra comprar esse PC pra eu poder começar meu curso técnico. Entendi.
E depois disso, pra onde você foi? Adolescente, fiquei lá um tempo. Aí eu fui fazer curso técnico, foi onde eu entrei no Paula Souza, né, ETEC, de Dr. Geraldo Alckmin. E fiquei só estudando. Eu estudava de manhã na escola, normal, e na parte da noite fazia técnico. Então, nesse período eu fiquei estudando. Quando eu me formei no técnico, teve um gap de um ano, né, quando eu fiz meus 18 anos, que eu fui fazer o alistamento, né, militar, tem toda essa questão. E aí eu fiquei trabalhando no comércio do meu pai nessa época, assim, ajudando ele lá. Meu pai tem um açougue aqui em Taubaté. E eu fiquei só ajudando ele no caixa, em coisas, serviços gerais, assim, só para não ficar desocupado mesmo. E até entrar na faculdade. E depois da faculdade, aí sim veio o emprego que eu falei pra você, que é o primeiro emprego mesmo registrado. Beleza. Tá, então temos você, nerd. Sim. Transitando primeiro temos eu da roça, né? Até 7 anos. Roça nerd, que já é uma evolução. É uma mudança, não vamos chamar de evolução. Não. É uma mudança. Ser caipira hoje em dia é bom, as pessoas gostam. Antigamente era visto como piada, né? Agora ser do agro é bom. Exatamente. Agro é top. É, tech. Então, vamos lá. Aí tem você indo para as empresas, certo? Certo. Fiz uns bicos ali só para juntar um dinheiro e comprar um PC. Alistamento militar, trabalhando um pouco com meu pai, só para não ficar desocupado. Certo. Aí você foi para Celebra, onde você começou... Antes da Celebra eu fui no Grupo VA. Tá, antes... Ok. Esse foi meu primeiro emprego que eu falei pra você quando eu tava no primeiro ano de faculdade. Fiz estágio lá. Mas eu fiquei 3 meses lá. E aí foi quando eu fui chamado pra ir pra Celebra, que é onde que eu fiquei mais tempo. O que me chama a atenção é que, bom, você já trabalhava com eventos. Tentava, né? Naquela época ali. Aí você vai pra uma empresa que tem um outro porte e também era de eventos. Mas eu nem sabia, cara. Eu só fui pelo dinheiro na época. Quando eu vi lá estágio na época. Na época, cara, se eu não me engano, o estágio da Celebra eu pagava em torno de R$1.200. Certo. Que hoje ainda continua sendo um bom estágio. E naquela época, 2012, R$1.200 era um dinheirinho legal, né? Eu ganhava melhor que alguns amigos meus que trabalhavam em fábrica. Aí eu vi aquilo, não sabia nem o que era Celebra. Eu falei, vambora, quero ganhar dinheiro, vamos lá. Aí passei na entrevista e larguei meu outro emprego CLT pra ir pra Celebra. Mas vamos lá, bora, segue seu raciocínio. Vamos lá, então Celebra, beleza. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período? Dessa transição? Cara, eu acho que era acostumar com rotina de trabalho, né? Porque até então ou eu era bico ou eu trabalhei na empresa do meu pai. Que aí você tem seus benefícios. Você trabalha, é xingado pra caramba? Mas você tem a facilidade. Tipo, você não vou trabalhar hoje, tô doente. Preciso ir resolver alguma coisa minha. Aí você vai tranquilamente. Quando você vai para uma empresa, a responsabilidade muda, né? Então você precisa trabalhar, precisa seguir horário, chegar no horário certo, ir embora na hora certa. Então eu acho que a maior dificuldade nesse período, né, do Newton jovem lá de 19 anos é seguir os horários. Acho que é de todo mundo, né? Hoje em dia eu contrato estagiários aí, eu vejo que a dificuldade deles é essa. Exatamente, né? Ainda mais agora que tem a geração Z, que já é um outro... Difícil. Uma outra perspectiva. Difícil. É diferente das nossas, né? Que a gente que vem da roça, que tem essa, eu diria, uma noção de responsabilidade. Sim. Eu acho que a nossa noção de responsabilidade ela vem dos nossos pais, né? Que trabalhavam em fábricas, então de cedo à noite, aí elas passaram pra gente, a gente super workaholic, né? Trabalhando pra caramba. E aí acho que a nossa geração, os 40 anos, que são os pais da geração Z de hoje em dia, né? Eu acho que essa galera já viveu uma vibe mais, menos, assim, workaholic. Então, ele passou para essa nova geração, uma geração mais tranquila, né? Mais, não tô afim de trabalhar, que tá me cansando, né? Tá me atrapalhando a treinar. Inclusive, se o trabalho estiver atrapalhando você treinar, larga o seu trabalho e vai treinar. Cadê? Como que surgiu o mundo do cross na sua vida? Aí vamos dar um salto agora, né? Que a gente tá aí no Newton da publicidade, um primeiro ano ali, 2012, 2013, e o Newton do CrossFit, ele surge em 2018. Meu primeiro contato com CrossFit. 2018, certo? Certo. Tá, então peraí, vamos lá, vamos construir vamos construir melhor sua história. Então, dali, desse ponto que você tá na Celebra, você saiu de lá, você foi pra onde? Você abriu a sua própria empresa, certo? De 2012 a 2018 eu trabalhei na Celebra, nas empresas do Grupo Celebra. Por isso que você falou da Atlas ali no começo, que é uma empresa também do Grupo Celebra.
Então eu fiquei pulando de alguns cargos ali, fui estagiário, depois fui editor de vídeo, depois fui assistente de marketing, analista de marketing dentro ali, né, da empresa. Então fui pulando de cargo em cargo. O meu último cargo dentro da Celebra era uma espécie de analista de marketing, né? Dentro ali existia um departamento de marketing. E eu mais um rapaz que virou meu sócio, nós éramos os responsáveis por aquele departamento. Então tinha os assistentes que ajudavam a gente, e eu e ele, a gente era os cabeças. Aí sim, em 2018, junto com esse meu amigo Pedro, que também é empresário, é mais um cara pra você chamar aqui, vou te passar um monte de contato no final do dia. Aí, junto com o Pedro, a gente decidiu largar o trabalho e empreender. Porque dentro da Celebra a gente era muito empreendedor. Então a gente buscava novos meios da Celebra ganhar dinheiro, a gente buscava novos meios de crescer a empresa. Só que não era nosso, né? Era de outra pessoa. E tudo bem, eu não tenho raiva quanto a isso. Faz parte do trabalho, cada um, né? Se você trabalha para uma empresa, sua obrigação é fazer ela crescer. Se você não tá mais satisfeito, você sai e tenta sua sorte. Foi o que nós fizemos. Aí a gente saiu da Celebra em 2018 e abriu a nossa empresa de marketing. Eu e o Pedro. Uma agência, a Lemos. Na época a gente conseguiu fechar a Celebra como cliente. Então a gente chegou pro proprietário da Celebra na época e falou: ó, a gente vai sair e a gente gostaria muito de continuar trabalhando, só que terceirizado. Aí ele topou, a gente fechou com ele, daí a gente começou a buscar novos clientes, foi quando deu um boom na nossa agência, assim. Então 2018 a 2020 foi o período da agência. E aí sim foi a primeira empresa que eu tive, né? Embora o site tenha sido uma brincadeira ali e tal, mas a primeira empresa que eu realmente tive, que eu tinha que pagar conta, pagar aluguel, pagar funcionário, foi a agência de marketing. Sensacional. Uma coisa que eu acho muito interessante na história primeiro que a Celebra, pelo visto, ela tem o hábito de criar empreendedores, que já é o segundo podcast que eu faço com Sim, o pessoal da Ilha 42, né? Exatamente. Meus filhos, eu gosto de falar que eles são meus filhos. E o fato de você ser bom no que você faz, no caso vocês, né? Uhum. Porque, por exemplo, para você sair, abrir uma empresa ao ponto de a empresa anterior contratar vocês, é porque saiu... Sim, eu acredito que eles confiavam no que a gente fazia. Exatamente, né? O fato de você também passar por vários cargos dentro de uma empresa, você pega muito know-how de tudo que acontece ali. Aham. Cara, eu vejo que na época a gente tinha bastante conhecimento sobre o que era a empresa no geral. Então a gente conhecia todos os departamentos, como é que funcionava, como que a empresa podia ganhar mais dinheiro, né? Embora tivesse muitas coisas que não tivesse a ver com a nossa área, né? A parte financeira. Uhum. Mas a gente estava sempre buscando novas formas da empresa ganhar dinheiro. Porque a gente tinha, acima de tudo, também liberdade. Então, né, como você falou, a segunda pessoa que você entrevistou que saiu de lá e é empreendedor. E talvez se você trouxer o Pedro aqui, você vai ver que é a terceira. Então, a gente tinha muita liberdade, sim, de empreender dentro da Celebra. Então, embora a gente fosse CLT, a gente conseguia empreender ali dentro e fomos aprendendo também a ter esse know-how de aprender. Show. E a sua empresa? Ela foi até 2020. O que aconteceu ali? Aconteceu um negócio que aconteceu no mundo, né, cara? Chamado pandemia. Assim, a empresa, em 2020, ela teve alguns problemas no começo do ano, pré-pandemia. Né, que até depois ela chegou a chegou a separar a nossa sociedade, próximo da pandemia, acho que faltando uma semana para a pandemia, nossa sociedade estava separando já. Mas a pandemia veio e acabou com tudo, né? Porque aí, como eu falei para você, a gente abriu uma agência de marketing que era especializada em eventos. E não tinha evento mais, né? Não tinha festa, a gente tinha cliente cantor, então a gente tinha cliente balada, tinha 2 baladas, produtor de formatura, cerimonialista de eventos. Então, tipo, tudo que a gente trabalhava era muito segmentado, porque esse era o nosso diferencial na época. Então a gente conseguia fechar bons clientes porque a gente tinha muito conhecimento em determinados públicos. Não sabia muito, e tinha muito network, né? Então, eu tinha Celebra. Eu fechei uma casa de shows, uma balada, pela Celebra. Porque o cara falou, pô, se os caras fazem a Celebra, eles vão ter contatos o suficiente para atender aqui. Aí fechei essa primeira casa de show, a gente foi pra segunda. E assim foi. Só que a hora que chegou a pandemia, não existe mais casa de show. E aí, acabou. Então, toda a experiência... Aí vem o CrossFit. Toda a experiência que eu tinha... Eu já treinava CrossFit, por isso eu falei 2018. Treinei CrossFit de 2018 a 2019. Toda a experiência que eu tinha, ela não servia de nada na pandemia. Porque sabia fazer festa, evento, fazer cantor crescer,
pô, esses caras não estavam trabalhando, não tinha festa, não tinha o que fazer. Então, assim, naquela época, uma época bem difícil pra minha vida, assim, eu via muito que eu não via esperança, porque eu imaginava que não ia voltar, né? A gente voltou, tem festas agora, tem eventos, mas eu falei, pô, o novo normal, né, que era vendido pela imprensa na época, já era meu conhecimento, a minha profissão morreu, né? Porque se eu faço evento, eu faço festa, e festa não pode ter mais, minha profissão morreu. Então foi aí que o CrossFit surgiu, né? Foi nesse período aí da pandemia que morreu o Newton publicitário, agência, eventos, marketing, e nasceu o Newton dono de academia de CrossFit. Tá, então conta pra gente essa história aí. Como que você olhou, como que surgiu essa oportunidade pra você e você, no cenário atual, você pegou e falou, é isso que eu vou fazer. Deixa eu só contextualizar a questão do CrossFit, né? Tá. Que eu tô falando CrossFit, mas o meu box não é de CrossFit, ele é um box de cross, um box de múltiplas modalidades. Eu te expliquei ali um pouco antes da gente começar. Quando eu treinava em um box CrossFit. Não existe mais essa afiliação desse box também. Que era em outro, né? Obviamente. Quando eu abri meu box de cross, a diferença entre o CrossFit, o Cross Training ou o MMT é uma marca. Então o CrossFit ele é uma marca que dentro dessa marca de eventos, de academias, eles usam diversas modalidades de treino. Então, tem levantamento de peso olímpico, ginástica e tudo mais. E um box de cross, né, de múltiplas modalidades, também usa essas mesmas modalidades para treinar, mas não é associado ao CrossFit. Então, tem um box de cross, né, da rede Cross Nutrition, e não é um box de CrossFit, é um box de cross. Eu tô deixando isso bem claro por questões legais também, não ficar falando que eu tenho um box de CrossFit, mas não tenho, eu tenho um box de cross. Eu acho isso sensacional você trazer essa luz, porque, que nem a gente tava ali falando em off, pra mim era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são parecidos. Na verdade, como eu falei, CrossFit é uma marca. Então, pensa no UFC, foi o exemplo que eu dei pra você, né? Uhum. O UFC é uma marca de lutas. Certo. Tem os campeonatos, tem todas as lutas ali. E ele não é dono da luta, ele não é dono do karatê, não é dono do boxe, não é dono do jiu-jitsu. Ele é dono daquele esporte, daquela marca, daquele campeonato. É a mesma coisa do CrossFit. Ele é dono do nome CrossFit, mas ele não é dono do levantamento de peso olímpico, ele não é dono do ginástica, ele não é dono da corrida. Então, quem pratica todas essas modalidades juntas também, dentro de um box de múltiplas modalidades, faz praticamente o mesmo treino da pessoa que faz CrossFit, só que ela não está dentro de um box que tem o nome da marca CrossFit. Uhum. Então, a diferença é essa. Beleza. Ok, então contextualizado estamos, certo? Sim. E aí, como que surgiu essa oportunidade pra você? Vamos lá. A minha irmã é nutricionista. Em 2021, ela abriu um box de cross, né? O atual box, que agora é meu. E ela empreendeu, né? Junto com o meu cunhado na época e tal. E eu ajudei muito nesse projeto. Eu tinha experiência em marketing, publicidade, experiência em algum tipo de empresas, né? Eu fui ajudar ela. Eu fiquei bem envolvido ali. Tanto que eu tinha vontade de abrir o meu. Então, o meu projeto era abrir o meu box, olhando dela, que eu achava legal. Quando chegou com 6 meses assim, a minha irmã e meu cunhado, eles estavam muito desgastados por causa da pandemia. Porque veio a segunda onda, aí fechou a academia, aí abre, aí treina com pouca gente, coloca máscara. Acho que todo mundo que é da área fitness e passou pela pandemia vai saber o quanto sofreu nessa parte. Aí, a minha irmã, muito desgastada, ela pegou e falou, vou vender academia. E eu falei, tô com vontade de abrir a minha. Tem uma reservinha. Não tem mais perspectiva de voltar festa, de voltar evento, de voltar... Vou comprar. Aí foi onde eu comprei. Tipo assim, eu já treinava cross no passado, já fazia uns 2 anos que eu não treinava nada, tava sedentário, gigante de gordo. E aí eu falei, vou comprar e vou meter a cara. E foi assim, foi meio na coragem. Meio que, vambora, vou comprar e vamos ver o que dá. Caramba. Tem que ter coragem. É ousado, mas é uma ousadia com uma certa noção. Porque, que nem você falou, você treinou, você já acompanhou o processo, então você já tinha a noção eu sabia, como que era. Eu sabia o que podia ser, o que não podia ser. O que podia dar errado, o que não podia. Não foi uma coisa assim, cheguei do nada, passei na porta e comprei um CrossFit. Não. Então, tá, o box é assim assado, ele pode chegar assim, ele pode não dar, pode cair aqui, o que eu preciso fazer para melhorar é isso, aquilo. Então eu comprei não tão no escuro, vamos dizer assim, uma meia luz. Entendi. E o que mudou na sua mente quando você olhou e se viu dono? Cara, eu acho que assim, muitas coisas eu fui aprendendo com o tempo.
Então muitas coisas que eu achava que eram certas, eu fui descobrindo que não eram, porque a minha experiência era de outro ramo. Então eu sabia lidar com o público da noite. Então eu sabia lidar com pessoas bêbadas, sabia pessoas que chegam no seu evento e vão embora no outro dia. Eu não sabia lidar com pessoas do mundo fitness. Pessoas que vão treinar todos os dias. Eu sempre falo que um box de cross, ele é uma das coisas mais difíceis que tem é lidar com o relacionamento com o público. Porque é um tipo de pessoa que você vê todo dia. Então aquela pessoa vai treinar todo santo dia. E ela treina por muito tempo. Então não é igual vender um carro. Ah, fez um relacionamento com a pessoa que está vendendo o carro por um mês, uma semana, 2 semanas, a pessoa comprou o carro, tchau. Não, eu vou construir um relacionamento com essa pessoa de anos. E aí entra o quê? Emocional. E aí é a hora que você tem que retirar um pouco tentar conter ali o seu emocional para você não se perder. Isso, você falou, o que mudou? Mudou muito isso na minha cabeça. Então eu tinha um certo tratamento com clientes, né, que eram clientes que vinham e iam embora, não tinha, ou contratação de empresas, então uma empresa me contratava. Então quando uma empresa te contrata, existe emocional nenhum. É quando você cobra, você está trazendo lucro. E quando uma pessoa vem te contratar, que é o caso do cross, né, é muito mais emocional, muito mais passional, né? Você tem que ter um cuidado maior com aquela pessoa, com o emocional daquela pessoa, de não se envolver tanto com ela. Porque, pô, você começa a saber da vida pessoal dos seus clientes. Ah, fulano separou, fulano casou. O cross, ele é famoso pela fofoca, né? Que a fofoca no mundo do cross, ela é gigantesca, justamente por esse relacionamento que tem. Então, acho que a mudança que teve em mim foi saber lidar com esse tipo de público. Uma coisa que pra mim sempre foi muita dificuldade. Eu sou muito reto e direto. Então, é difícil, você não pode ser reto e direto nesse meio. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei com o cross, uma vez uma menina me perguntou por que ela não conseguia fazer flexão. E eu virei pra ela e falei, porque você não treina. Ela pegou mal e saiu do box. Entendeu? Mas era a resposta mais óbvia que existia. Por que você não consegue fazer flexão? Porque falta força no seu braço. Mas não podia falar pra ela diretamente, igual eu falei. Deveria ter falado, eu acredito que você precisa fazer mais uns treinos de força, vem mais nesses dias, vou te dar uma atenção. Mas eu falei, você não tem porque você não treina. Aí ela falou, olha o que ele falou pra mim, foi grosso. Pô, nem fui grosso, eu fui objetivo. Mas o que mais mudou em mim, como profissional, foi saber lidar com essas coisas das pessoas que eu ainda não lido 100%, ainda tenho meus problemas lá na academia, mas eu tento controlar de uma forma que não fique muito promocional, assim. Show de bola, é interessante isso, né? Então, nós estamos caminhando para 4 anos de empresa, certo? Isso, daí 2020 para 2021 para cá, daí é só o box, esquece o resto. Beleza. O que mudou nesses anos no box e em você? Então, eu fui aprendendo, né, lidar com pessoas. Uma coisa significativa que mudou na minha vida pessoal, que isso, se um dia eu não tiver box de cross, eu vou ser grato ao cross pro resto da vida, é entender a importância da atividade física. Eu não entendia. Eu era sedentário pra caramba, bebia pra caramba, todo final de semana, comia mal, ainda não sou o melhor das dietas, né, mas comia 1000 vezes pior. E eu achava que essas coisas eram bobeira. Lá fulano treinando todo dia, lá, não sei o que. Hoje não. Então tem essa mudança de pensamento, de mindset, assim, de entender que a atividade física é uma coisa que todas as pessoas precisam fazer. Porque se você não fizer, você vai morrer, entendeu? Então é um negócio sério. É igual tomar banho, é igual se alimentar, é igual o resto das outras coisas. Eu tive essa mudança de mentalidade, que eu acho que pra mim é a principal. Tirando essa de saber lidar com as pessoas emocionalmente, e saber também que a atividade física é uma coisa importante pra todo mundo. Então, em mim foi isso. E no boxe, o boxe foi tendo... Nossa, daí é... Cara, eu tentei tanta coisa no boxe que eu já tentei e voltei atrás. Já teve Muay Thai no boxe, já teve dança, tive fit dance, já teve funcional. Então eu acho que o boxe ele é uma metamorfose ambulante. Ambulante não, porque ele é fixo, né? Uma metamorfose constante. Você tem que ir tentando, o que dá certo você mantém e o que dá errado você descarta. Isso aí acho que serve para todos os empresários. Tente, deu certo você mantém, deu errado você descarta. E aí você vai errar, vai descartar um monte de coisa, vai jogar dinheiro no lixo? Vai, mas é assim que vai crescendo. Aí o box foi crescendo, de um box pequenininho, ele virou um box gigantesco, e desse box gigantesco ele virou 2 boxes, e de 2 boxes ele virou mais eventos que são associados a isso, então a gente faz um campeonato grande agora, uma vez por ano também,
que é como se fosse uma terceira empresa, né? Ele é desvinculado às empresas, mas tem a ver com cross. Então, nesses 4 anos aí, o box saiu de pequenininho e virou grandão. Grandão não, né? Médio. Beleza. Uma coisa que você tava me explicando lá, que eu não sabia, que eu achei sensacional, que, assim, pra vocês terem uma noção, nem começou o podcast e eu já absorvi o conteúdo, Que assim, bom. que Importante é isso. mudou minha mente, né? Você não é franqueado, você faz Licenciado. parte de um grupo onde você tem essa licença, certo? Aham. Então explica pra gente a principal diferença entre um franqueado e um Tá, licenciado. vou tentar explicar. Se eu falar alguma coisa errada, me corrijam aí nos comentários. Beleza. Só para contextualizar também, não tem muito a ver, mas o meu primeiro emprego no Grupo VA é um grupo de gerenciamento de franquias e licenciamentos. Então isso acabou acarretando para mim lá na frente, foi onde eu aprendi mais ou menos a diferença. Uma franquia é uma empresa que ela tem que ser 100%, né, no geral, engessada à empresa matriz. Então uma franquia do McDonald's. Qualquer McDonald's que você for no mundo inteiro, ele vai ser idêntico. Os preços são tabelados, o balcão, os funcionários, tudo ali é tabelado. Uma licença é para você usar uma marca. Então, né, eu faço parte da rede Cross Nutrition, que a gente também chama de CN Box. E eu uso a marca, então eu uso esse nome no meu box. O box é meu, a empresa é minha. E eu faço parte dessa rede apenas como nome. Existem algumas regras, né, de treinamento, de imagem, de certa forma, mas não é engessado como uma franquia. Então, uma franquia ele é 100% padronizado e o licenciamento é como se você pagasse para usar uma licença. No caso da minha rede, a licença não tem royalties, então eu não pago mensal. Eu comprei essa licença quando eu entrei, e essa licença é minha, e eu faço o uso dela e tenho os benefícios da rede. No caso da franquia, geralmente você paga uma porcentagem daquilo que você vende para a empresa matriz. Então, mais ou menos a diferença é essa. É que, assim, existem licenças que são próximas de franquias em algumas coisas. Existem franquias que são muito mais abertas. Então, a diferença é mais ou menos essa. Então, eu sou proprietário, sim, dos meus box, mas eu uso um nome que é uma licença, né? Como se eu tivesse pago para usar. Como não? Eu paguei para usar essa licença dessa marca. Perfeito. Cada modelo de negócio tem as suas especificidades, certo? Ô, louco, bicho. Mata. Que jato. Será que saiu o áudio do... Ah, com certeza. Potente esse aí, hein? Comprar mais desse aí. Beleza. Em que momento a empresa foi crescendo, certo? Que nem você falou. A empresa começou de um tamanho que já estava, você foi expandindo ela, e aí você abriu um outro box, certo? Em que momento isso aconteceu e como que você olhou o cenário e falou, beleza, eu tenho capital pra Não tinha, né? fazê-lo. Ah, não tinha? tinha. Tá, beleza. Então, conta aí, como é que foi isso? Cara, eu vivi, vou chamar de tempos dourados, assim, uma época muito boa no meu box. O primeiro, né, que seria o CN Box lá da Independência. Ele cresceu bastante, isso foi 2023. Foi o ano que o box mais cresceu. Que eu acho que a gente saiu assim de um box pequenininho, que ninguém liga, para um box relevante na cidade. E aí o box deu uma crescida muito grande. E existe uma região aqui em Taubaté, que é a região do meu segundo box, que ela era muito deficiente, vamos dizer assim, em atendimento ao público desse ramo. Então existiam algumas empresas ali, se eu não me engano 3, e eu sabia que essas 3 empresas elas estavam muito ruins, muito fracas em atendimento, porque os alunos saíam de lá e iam visitar a minha outra unidade. E aí quando eles iam na minha outra unidade, eles falavam, pô, você tem que abrir uma unidade lá na nossa região, porque a gente quer treinar, mas aqui é muito longe, enfim. E aí eu comecei a estudar essa possibilidade de abrir. Na verdade, antes de abrir, eu tinha comprado um box ali naquela região, que é um desses 3. Na época, a proprietária desse box, ela arrependeu do negócio depois que eu já tinha comprado. Então, depois de ter comprado, ela arrependeu e aí não consegui dar êxito nisso, né? Então eu falei, pô, não deu certo de comprar, o atendimento tá ruim dessas 3 empresas, vou me arriscar e abrir uma lá. E é próximo da minha residência também, onde eu moro. Então eu queria um box mais próximo de casa, que eu sabia que seria mais fácil de eu gerir, porque fica do ladinho, corre ali, resolve e volta. Enfim, então
Começo de 2024, com essa oportunidade de abrir num local que eu sabia que o atendimento era ruim, eu fui lá e fui correr atrás de abrir a segunda unidade. Procurei primeiramente um lugar, porque essas coisas dependem 100% de lugar. Se você não tiver um lugar bom, não adianta, não tem como. Arrumei um local. Por sorte, consegui um local que precisava reformar e tal. E aí, fiz uma proposta para reformar o local e abri uma unidade lá. E o proprietário do imóvel aceitou. E aí eu meti a cara. Eu falei pra você que eu não tinha capital, porque eu tinha um pouquinho, cara. Só que assim, quando você constrói networking, você consegue alguns benefícios, né? Então a empresa que me vendeu na época, a própria rede, né, também me deu um apoio muito grande. Os equipamentos eu tinha alguns já, então consegui tirar alguma coisinha ou outra que não usava na minha outra academia. E eu fiz um bem boladão lá que eu parcelei em infinitas vezes, tô pagando até hoje, a abertura desse segundo box. Então a segunda unidade ela vem em estudar o mercado, estudar, né, aquela região em si, sabendo que ela tinha uma dificuldade. Tanto é que dessas 3 concorrências, né, que eu tinha na época, só restou uma. As outras 2 já, uma fechou e a outra saiu do local. Então, como eu já previa, o local realmente ia ter uma demanda maior ali de pessoas querendo treinar cross, porque aquelas academias iam fechar, porque olhando de fora eu já estava vendo que aquelas gestões ali estavam abaladas, né? Então, foi por isso que veio essa segunda unidade num local, vamos dizer assim, estratégico. Beleza. Na sua concepção, o que um box precisa para ele ter sucesso? Cara, um monte de coisa. Precisa de várias coisas. Devia ter pensado melhor nessa pergunta aí, não pensei antes. Mas, eu acho que o atendimento é o principal. O cross, ele vem da necessidade das pessoas de um pouco mais de atenção. Por que as pessoas enjoaram de musculação e foram pro cross? Porque na musculação é sempre igual, sempre repetido, sempre a mesma coisa. Então, cansativo, 3 vezes por semana, a mesma coisa, faz a mesma série. As pessoas foram pro cross buscando novidade. Então, você tem que ter sempre novidades. Isso aí é primordial no cross. Eventos, campeonatos, festas. Sempre tá trazendo uma coisa nova, né, pra dentro do box. E precisa ter um bom atendimento também. Então, os seus professores, que a gente chama de coaches no cross, eles precisam ser bons. Precisam ser pelo menos bem treinados. Para começar a aula no horário, para organizar o box, para não ficar muitas vezes de barra jogada no chão, cada uma de um jeito atrapalhando a aula. A aula precisa ser organizada certinho, que as pessoas cheguem ali, olhem aquilo e falem, pô, tô num lugar controlado, não tô no meio de uma bagunça. Então eu acho que a organização dos professores principalmente, e sempre novidade. Então tem a ver com relacionamento de pessoas. Você vai falar pra mim, pô, e os equipamentos, não precisa? Precisa. Só que, cara, eu acho que isso não é o primordial. Para um box ter sucesso, ele tem que ter atendimento. Então, as pessoas que atendem, os coaches, o proprietário, o recepcionista, tem que estar todo mundo bem treinado para que aquele box seja organizado, que as aulas comecem no horário e as pessoas se sintam acolhidas e você justamente entrega aquilo que eu falei, que a pessoa quer, que é a atenção. Ela não quer chegar num lugar e ser mais uma musculação. Ou chegar no local, tá atrasada a aula, tá tudo bagunçado no chão. Ela não liga se vai faltar um peso, ela vai ter que dividir com outra pessoa, desde que aquilo seja organizado, né, dentro da sala de aula. Então eu acho que para um box ter sucesso tem que ter relacionamento e organização. Show de bola. Cara, uma das coisas que eu assim, eu gosto no cross, porque eu já fiz musculação, já fiz crossfit, já fiz funcional, já fiz calistenia. Já fez de tudo. Cara, já fiz um pior de coisa. E a coisa que eu mais gosto é esse contato humano. Certo? Porque na musculação é você, em geral, é você sozinho, você máquina, você sozinho ali e tal. E tem quem goste. Exatamente. Tem quem goste, tá nada contra. Né? Mas no cross já é uma coisa de... comunidade. Exatamente. Tipo, você tá fazendo ali, a pessoa do seu lado ali, seu amigo tá te impulsionando, tá falando vai, tá ajudando você na contagem. Quando tem os circuitos, que tem bastante coisa disso, né? De circuito. Então você não fica só numa coisa. Cada dia um treino diferente. Exatamente. Os eventos. Sim, os campeonatos. Você vê que a maior dificuldade que eu falei pra você, que é lidar com pessoas, é a maior qualidade do cross, né? Então, você tem que ter muito
tato para lidar com as pessoas, porque elas justamente vieram buscar isso no cross. Elas vieram buscar esse contato humano. E contato humano, sabe como é que é, né? Ele gera atrito, ele gera faísca. Então você como dono, você como professor, tem que ter o cuidado para não, né, passar do limite, mas você não pode ser frio também. Porque a pessoa não quer isso. Ela não quer chegar no box e tá todo mundo parado assim, fazendo. Não, ela quer conversar, ela quer bater papo, ela quer que você zoe ela quer fazer o circuito, que você incentive. Então eu acho que o maior desafio para quem quer empreender no cross é conseguir manter essa balança equilibrada. De um lado ser profissional, mas também não ser robótico, e do outro lado ser emocional, mas também não passar do limite de intimidade com o aluno. Vai ficar sempre aqui, ó, de um lado pro outro. É difícil, não é fácil não. Parece fácil, mas é a maior dificuldade. Entendi. Falando sobre a parte dos eventos e dos campeonatos, né? Que é algo que todo mundo que faz, ou pelo menos a maior parte, gosta de ter esse momento aonde um compete com o outro, as equipes se unem ali para superar, primeiramente, a si, que eu acredito que seja um principal objetivo, mais ou né? menos. É o que todo mundo fala, mas não é bem isso não. E superar os amiguinhos. Que é, na verdade, a maioria tá em busca de superar o amiguinho. Como é que você faz pra ter um evento que você consegue trazer resultados? Cara, essa é a minha maior especialidade, né? Do eventos e juntado com cross. Então é nisso aí que geral, até palestrei sobre isso. Nem todo evento é um campeonato. Então você não precisa fazer um evento de cross que seja uma competição. Você contra eu e eu contra você. Por exemplo, eu tenho um evento no meu box que tem quase todos, que é o Murphy, no final de ano. Ele é um treino, né? Uma milha de corrida, 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos e mais uma milha de corrida. Treino bem longo. E no meu box a gente não conta. Então não tem contagem. Então, por exemplo, não vai ter eu contando a sua. Por quê? Porque eu falo, sempre deixei isso bem claro, todo ano eu falo a mesma coisa. O objetivo do Murphy é você se autodesafiar. Então eu tiro da mesa a competição. Vai ter quem compita? Vai, porque vai ter o fulaninho que vai olhar pro outro e vai falar, eu fiz em 55, você fez em 56. Só que como não tem ninguém contando, não tem como ele provar que ele realmente fez 55. Então o objetivo ali é o foco no próprio desafio. Então tem como sim fazer eventos, né, que você consiga trazer para a mesa essa questão da dinâmica do evento e tal, sem fazer a competição. Mas também a competição é saudável. Então existem eventos de cross que eu faço, né, por exemplo, o Sandbox Games, que ele é um campeonato mesmo, então tem a contagem, tem o juiz, mas eu acho assim que ele tem que ser em determinados momentos. Eu tenho uma certa crítica ao campeonato dentro do cross. Inclusive dentro do CrossFit, agora falando da marca mesmo. Eu acho que muita coisa dentro do cross, ela piorou devido aos campeonatos. Por exemplo, barra fixa. É uma grande crítica que o cross recebe, né? A barra fixa pendura e faz a barra. No cross você tem diversas variáveis dessa barra, que surgiram para que você possa fazer a barra fixa mais rápido dentro das regras do CrossFit. Então aquela butterfly, né, que geralmente o pessoal conhece como aquela minhoca pendurada na barra, ela surgiu para que a pessoa consiga fazer uma barra fixa mais rápido. Só que eu, na minha visão, eu tenho uma crítica a isso. Eu acho que não deveria ter sido feito assim. Porque você mata a atividade física, então você mata a eficiência, a eficácia da barra fixa e coloca uma barra que seria para fazer veloz, para você usar em competições. Só que o aluno do boxe, ele não quer mais fazer a barra fixa, ele quer fazer o butterfly. Então, esses tipos de coisas que foram criados especificamente para campeonato, né, para poder agilizar dentro do campeonato, ele traz vamos dizer assim, ele prejudica a parte técnica dentro do boxe. Então o campeonato, eu acho que ele tem sim as suas vantagens, mas ele tem que ser usado com cautela dentro do boxe. Não pode ser o principal. Na minha visão, né? Cada pessoa tem a sua visão dentro do seu modelo de negócio. Mas você ficar incentivando os seus alunos sempre com aquele padrão competitivo. Não, tem que fazer assim porque no campeonato é mais rápido. Você tem que fazer assim porque você tem que pular a caixa de um lado pro outro rápido. Porque no campeonato você precisa ganhar tempo. Pô, mas você sabe se aquela pessoa que tá treinando ali, ela pode fazer isso? Às vezes ela tem que andar na caixa e descer do outro lado porque ela tem uma lesão no joelho. Então eu acho que tem que ter essa cautela no box, dos coaches, né, principalmente, em saber que nem tudo é campeonato, nem tudo é competição. Tirar um pouco. A gente, por exemplo, não anota
resultado do dia a dia na lousa. Então, por exemplo, você terminou seu treino, geralmente alguns boxes bota lá, você fez em 10 minutos. No nosso a gente não coloca, porque é para desestimular justamente essa competição e estimular a pessoa a ter um trabalho técnico, um trabalho de força, o foco dela seja nela, né? Na construção do corpo, na parte do movimento, e não focar em ganhar do amiguinho. Porque daí ela pode se machucar, que é o principal. A crítica do cross vem onde? Vem nisso. Lesão. Mas cross lesiona. Por que lesiona? Porque o fulano quer fazer uma coisa que ele não consegue. Por que ele faz? Pra ganhar do amiguinho dele que tá do lado. Então a competição, ela tem muitos problemas. É a minha maior crítica ao cross e ao crossfit é a questão da competição. É o exagero em os boxes querer trazer competição pra tudo. Então, não, vamos fazer aqui, tem que ganhar. Isso traz lesão pro aluno. E inclusive traz perca de dinheiro, né? Porque daí as pessoas ficam com a imagem negativada do cross, então, não quero fazer crossfit não, porque lesiona. Justamente porque ela viu o amigo dela, ela viu alguém lá que se machucou fazendo alguma coisa que não devia, e, em geral, é devido ao campeonato. E também se a pessoa Eu falo demais, né, cara? Cara, que bom que você fala demais. É importante porque, assim, entender como funciona exatamente, certo? Acho sensacional isso de você trazer essa perspectiva da pessoa trabalhar a si e não focar tanto no qualidade competitivo. De vida, né? Exatamente. Eu vou ser bem sincero, o meu modelo de negócio é voltado para a qualidade de vida. Uhum. Tem sim quem treina no meu box e vá para campeonato? Tem pessoas que treinam forte e a gente incentiva essas pessoas a treinarem para ir para campeonato? Tem. Mas, no geral, 90% do meu box eu quero que aquela pessoa tenha qualidade de vida. Que ela, quando ela ficar idosa, ela consiga fazer as coisas dela sozinha. Então ela não vai precisar fazer um butterfly gigantesco lá pendurado. Ela só precisa ter força para levantar a cadeira. Uhum. Os eventos, eles são pontuais ou, por exemplo, você tá sentado, teve uma ideia e você executa ela e traz para todo mundo? Ou você já tem um calendário? Não, tem um calendário. Tem um calendário? Então a gente tem um calendário de eventos, né, que já é programado antes, durante o ano. Então, por exemplo, a gente tem um evento, o Open, né, um evento que vai ter agora em fevereiro, que ele é mundial do CrossFit. E aí as pessoas que quiserem participar, mesmo não sendo do CrossFit, podem. Então, mesmo sendo um box que não é afiliado, você pode participar. Aí depois em maio a gente faz alguma outra coisa, depois em julho a gente tem uma outra programação, depois em setembro outra. Então, dentro do calendário a gente organiza para que um evento não bata com o outro também, né? Porque questões financeiras. Então a pessoa, aquilo ali não é o dia a dia dela, né? Ela trabalha. Então ela, beleza, agora tem um evento em fevereiro, posso fazer um em seguida em março. Tem que esperar pelo menos mais uns 2 meses para ter outro. Questões financeiras também. E desgaste físico, né? Quando a pessoa vai no campeonato, ela tem um desgaste físico muito grande. Ela não pode voltar ao treino como do dia a dia normal. Então ela vai voltar devagarzinho e talvez fazer um campeonato lá na frente. Então sim, tem um calendário que é seguido de janeiro até dezembro, com alguns eventos que já são fixos, alguns são criados no ano. Então pode acontecer também, igual você falou, tive uma ideia, vou fazer isso aqui agora, semana que vem. Acontece. Mas no geral, os maiores eventos do boxe são pensados durante o ano todo. Beleza, tem um planejamento, perfeito. Idade para começar a fazer. Tem uma idade limite aí? Não existe idade, né? A gente tem alunos acho que o meu aluno mais novo lá tem 10 anos. A gente recomenda pelo menos 12 anos. Mas vai da avaliação do professor. Então, o professor da aula ele vai avaliar se a pessoa é capaz ou não de acompanhar aquele treino. Então, tem pessoas, como eu falei pra você, de 10 anos que treinam. E pode ser que tenha algum adolescente de 13, 14 anos que quando ele for fazer a aula experimental dele, o professor avalia que aquela pessoa não tá apta. Então vai entrar também questões médicas, né? Conversar com os responsáveis. Você tem alguma questão, alguma lesão? Já fez um exame assim, assado? Né? Que os professores vão saber, os responsáveis técnicos, né, da academia vão saber avaliar melhor para dizer se aquela pessoa pode. A gente costuma falar 12 anos, mas em geral as pessoas do boxe começam com 16, 15, assim. Eu tenho pouquíssimos alunos menos que isso, e geralmente são filhos de outros alunos. Então tem pessoas que treinam, são mais velhas, e elas já têm filhos na casa dos 12, 13, 14, e elas, posso levar comigo, não sei o que, a gente faz uma avaliação e deixa. Perfeito. Quantos funcionários tem atualmente? Deixa eu pensar aqui. 2, aqui essa semana eu contratei mais 2. A gente tem muitos professores, né, nessa área. É muito comum que as pessoas sejam liberais, né? Então, certo. Professor que pega uma aula por semana. Então, se eu fizer você vai falar assim, pô, você tem tudo isso, mas não é que eles trabalham todos os dias 8 horas, né? Às vezes tem professor que trabalha 2 vezes por semana só pra mim. Tem um professor que trabalha 1 vez por semana. Hoje dão 8, se eu não me engano.
professores, entre professores estagiários e pessoas avulsas. Mas como eu falei, nem todos são funcionários todos os dias, né? Então, cada pessoa tem sua peculiaridade. Alguns trabalham uma vez por semana, outros só 2, né? Contrata por aulas específicas. Então, tenho, por exemplo, um aulão domingo. Eu tenho um professor que ele dá esse aulão para mim domingo porque ele tem mais facilidade com o público, com pessoas de, né, grande quantidade de pessoas. Então, ele dá aula só nesse dia. Então, ele não é um funcionário, né? Ele é só um horista. Entendi. Bom, é interessante que tem essa flexibilidade. É muito comum na área Né? de educação física, né? Entendi. Então você vai ver que a grande maioria dos professores, eles são horistas, trabalham por hora, eles pegam uma aula aqui, uma hora ali, porque eles precisam também de flexibilidade. Às vezes eles têm um personal que eles dão terça e quinta, 7 horas da noite. Então eles não podem pegar um trabalho CLT, porque naquele horário eles preferem dar ao personal, que gera mais renda para eles, né, do que trabalhar CLT. Uhum. Padrão para contratação. Você falou que contratou recentemente 2 pessoas, certo? Aham. Quais são as características que você levou em consideração para fazer essa contratação? Eu gostaria de falar que eu tenho um padrão lindo, maravilhoso para contratar, que é o que eu gostaria, mas não é a realidade. Porque é uma área muito difícil. Tô falando pra caramba, tá me dando sede aqui. É uma área muito difícil de você conseguir pessoas. Não é porque... Vamos assim, existem muitos profissionais de educação física? Existem. Mas existem não tantos assim que são da área do cross. É uma área mais segmentada. Então, você tem poucos, vamos dizer assim. Então, eu tento seguir algumas regras, né, para contratação, para seguir alguns padrões, mas, no geral, às vezes a gente contrata quem aparece, porque tá faltando professor, você tá com um horário vazio, não tem o que fazer, você vai contratar aquela primeira pessoa que aparecer e colocou lá. Mas o que eu faço? Embora eu contrate a primeira pessoa que aparece, eu tenho regras de comportamento que eu passo para essa pessoa que ela vai ter que seguir. Uhum. Então, embora não tenha tanto assim um padrão de contratação, né, para escolher as pessoas, existem algumas regras que são mínimas, né? A pessoa tem que ter o registro dela profissional ativo, tem que ter experiência com cross, tem que ter um relacionamento legal com atividade física. Eu acho isso muito importante. Então, às vezes a pessoa, não é porque a pessoa é formada em educação física que ela treina. Às vezes a pessoa não treina nada. Você vai pegar, você é formada em pessoa, mas você treina? Não. Aí, isso pra mim, eu tento como um critério. Então, a pessoa tem que ter um relacionamento legal com a atividade física, principalmente com o cross, com a comunidade do cross, saber como é que é, e ter todas as questões legais ativas. Mas quando a pessoa entra para trabalhar, aí tem algumas regras que a gente sempre coloca, que é cumprir horário. Então, cumprir horário que eu falo, não é chegar no horário, mas se a aula começa às 17 horas, a aula vai começar às 17 horas em ponto. Ela não vai começar às 17h05, 17h06, tem que começar às 17 horas. O treino ele é assim, assim, assado, é para ser falado isso e isso, aquilo, né? Existe uma metodologia que a gente coloca lá. A pessoa tem que seguir aquilo lá, seguir, falar aquilo. Padrão de movimento. Aqui no nosso box, por exemplo, a gente não deixa a pessoa saltar caixas pulando de um lado para o outro de uma vez só. Porque isso já foi comprovado que pode causar, a longo prazo, pode causar uma lesão no tendão. Então a gente vai falar, quando você for dar sua aula, você vai explicar que aqui no box a gente não deixa as pessoas pularem assim. Mas em outro box vai assim. Tá, no outro box tá, mas aqui no nosso box é assim. Uniforme, então sempre tá usando um uniforme para poder diferenciar dos alunos. Às vezes você vai em academias que a pessoa tá com uma roupa normal de treino, você não sabe se ela é professora ou se ela tá treinando. Então eu acho que isso aí é primordial. Já tive briga já com o professor por causa disso. Então, uniforme, usar o uniforme com uma cor. Eu não faço camisetas, inclusive, para venda, né, para alunos, que sejam da mesma cor da camiseta do coach, que é para ficar fácil de identificação. Então imagina um aluno novo, chegou na minha academia, ele olhou rápido, fulaninho de verde ali é o professor, porque de verde só ele tem, ele não vai ter ninguém igual ele andando por aí. Então esses padrões de comportamento, de aula, né, às vezes cada pessoa ela ensina de uma forma, então você vai fazer assim, não, isso a gente tem as nossas regras. Mas na contratação acho que é mais flexível devido à falta de profissionais no mercado. Ok. Vamos voltar a falar sobre a empresa em si, certo? Para quem está começando ou está aspirando a empreender e vamos falar da CN em específico, certo? O que eles oferecem, o que você olhando para a marca, você fala, pô, ela me ajuda nesse quesito a empreender. Você fala em relação à rede, né? Isso. Eu acho que a rede, ela traz benefícios que sozinho você não consegue ter. Por exemplo,
Então, quando você vai negociar algumas coisas, né? Negociar com agregadores, por exemplo, Gympass, TotalPass. Sozinho, você é uma academia pequena da cidade de Taubaté negociando com uma empresa gigantesca multinacional. Agora, quando você é uma rede, né? O CEO da rede vai negociar em nome das 70 unidades. Então, quando você chega com 70 unidades para negociar, por exemplo, compra de equipamento, negociar valores de recebimento, né, de parceiros, você vai ter muito mais força. Então eu vejo que ser parte de uma rede é benéfico nesse sentido. Então você consegue ter benefícios que sozinho você nunca teria. E até, né, agora olhando a minha própria rede, né, vamos dizer assim, as 2 unidades, eu consigo ter algumas coisas que sozinho, com uma unidade só, eu não conseguiria ter. Vou fazer um campeonato, eu junto as 2 num local só. E aí esse campeonato é cheio, bastante gente, a galera vai e gosta. E aí se eu tivesse apenas uma unidade, eu não conseguiria fazer isso, porque seria só aquelas pessoas daquele local. E o pessoal gosta de ver gente também, né? Sim, não, Usei com pra você olhar aí certeza. a notificação. Não, é porque a Hillary, ela quando tem mensagem, ela manda aqui pra Aham. mim. Até... interessante uma pergunta aqui. Até onde a sua cabeça vai quando você começa a pensar em crossfit, em empresa? Como assim? Não sei se eu consegui entender a pergunta. Eu também não entendi a pergunta. Tem que tomar cuidado se não tem uma zoeira pro meio aí, que Vai. tem uns amigos que eu jogo online que o pessoal não pode ver a gente na rede não, que eles já começam a mandar umas zoeiras. Beleza, vamos continuar aqui na minha linha de raciocínio aqui, tá? Então você tem as vantagens de estar associado a um grupo, porque o poder de compra é maior, É maior, o poder de negociação. tudo mais, certo? Da organização de eventos também, né? Da participação de mais unidades no mesmo lugar, né? Agora, o que você não gosta nisso? E existe algo que você não gosta? Não, existe. Eu acho que às vezes é o poder de decisão, né? Aí eu perco um pouco do meu poder de decisão. Então, como quando você é empresário, você é dono, você está acostumado a decidir. Então é a sua cabeça, você decide e é aquilo lá. E aí, quando você faz parte da rede, às vezes você tem que ceder em algumas coisas. Então, por exemplo, essa que eu falei pra você, negociação com parceiros. Não, a gente negociou com parceiros e aí vai ser assim, assim, assado que vai seguir agora. Pô, mas eu não quero fazer isso, eu queria fazer assim, assado, pra mim não vale a pena isso. Não, mas foi a negociação da rede. Então, nesses quesitos, às vezes você fica meio podado. Mas eu acho que quando você coloca na balança, acho que ser empresário é colocar tudo na balança. Quando você coloca na balança e você percebe que é mais benéfico do que maléfico, as coisas que são ruins são pequenas, você releva e bola pra frente. Entendi. Uma estimativa, não precisa ser o número exato, tá? Nem real. Mas, mais ou menos, quanto que uma pessoa precisa investir para abrir um box? Depende, cara. É porque assim, no meio fitness, tudo pode ser de pouquinho a milhares. Tanto que você tem uma academia de bairro, você tem a Smart Fit, que custa 10 milhões de reais. Então, para abrir um box simples, em torno de 100 mil. Para você abrir um box para começar. Mas você pode, esse investimento pode ser, vamos dizer assim, infinito, né? Porque, por exemplo, existem equipamentos que eles custam 15 reais o quilo. E existem equipamentos que eles custam 50 reais o quilo. Então, às vezes, um dumbbell, né? Um halter, que custa 400 reais de um certo material, ele pode chegar a custar 3 mil reais do outro. Então, tudo vai do quanto você quer investir, entendeu? Você vai querer fazer um negócio premium e colocar um dumbbell de 3 mil reais, você vai querer colocar um de 300. Aí vai do seu modelo de negócio. Então, para você abrir, para você começar, se você for um pequeno investidor, pode ser uns 100 mil reais, mas é infinito. Vai até casa do milhão. Entendi. Ó, tem a galera no chat aqui. Gesley Augusto prestigiando o meu amigo Newton, o cara é fera demais. O rapaz do marketing da rede. Diego Dias, Newton é brabo. Otávio Bonato, profissional. O Otávio. Profissional de respeito, exemplo pra gente. Ainda é lindo. Abraço, Newton e Marcelo. Faz tempo que eu não vejo o Otávio. Tá sumindo. Abraço, Otávio. Ilha 42, Newton, a lenda dessa paixão. Viu o começo da nossa produtora nascer. Vi, tava lá. Inclusive incentivei.
Falava pros caras assim, ó, larga o emprego, pô. Mexe a cara, mas eu não tenho que pagar aluguel. Eu falei, mas dá um jeito, você vai lá que você vai ver se vai dar certo. Aí foi embora. Ele falou, fala sobre o café branco. O que é café branco? O Gabriel, nem lembro o que é O café Gabriel branco. que falou, mano. Foi um evento que a gente foi no Rio de Janeiro. E foi eu, ele e mais um amigo nosso. Só que a gente foi mais pra conhecer o evento assim em si. E curtir a festa e depois, né, falar o que a gente achou. E ir como um convidado mesmo daquele evento e depois fazer um relatório. Aí um dos nossos amigos bebeu pra caramba, cara. E ele chegava no buffet de manhã, assim, no café da manhã, ele olhava assim, não tem nada aqui, a mesa lotada, depois assim. Ele me dá aqui um café branco, que ele queria leite, aí ele falava café branco, então eu nem lembrava mais do café branco. Ai, cara. A vida de festa é essa, quando a gente é empresário. Agora não sou mais, né? Agora Outra agora eu vida, acordo né? cedo pra treinar. Outra vida. Mas quando eu era do mundo de festas, assim, você trabalha, mas você também dá uma curtida boa. Entendi. Cara, qual é o sentimento que você tem agora completando 4 anos de empresa? Olha, eu fico feliz de conseguir chegar, né, em 4 anos de empresa, embora eu tenha mesmo 3 anos e meio, porque 4 anos é o aniversário da criação da academia, que foi quem abriu, né, minha irmã no caso. Uhum. Mas eu tenho receio também, que eu acho que o mercado fitness, ele tá passando por uma tempestade, assim, tá no começo e vai piorar muito grande. E eu acho que, sei lá, dentro de 1, 2 anos, muitas academias, inclusive de cross, podem vir a fechar. Então é um momento muito de apreensão. Fez 4 anos, legal, tem 2 unidades. Você pensa, pô, tá sucesso total, tá bombando, mas não é bem assim. Eu fiz uma estimativa de faturamento do ano passado para esse ano e tá 1/3 menor. Então, do ano passado para esse ano, eu faturei 1/3 a menos. É muita coisa. Entendeu? Então, assim, pô, mas não era para crescer, você tem 2 unidades, então. Exatamente. Eu acho que o mercado fitness ele vem sofrido com 2 coisas. Primeiro, com o crescimento das grandes empresas. Então, a gente vê aqui na nossa cidade, em Taubaté, Pano Bianco, Skyfit, SmartFit. Existem trocentas academias de rede e elas estão dominando o mercado. Então, as academias menores de musculação, elas já têm sofrido, assim, drasticamente com isso, né? Uhum. Porque elas são do mesmo ramo. Mas as academias de cross, que é no caso da gente, também têm sofrido com isso. Que chega janeiro, por exemplo, ele é um mês de entrada. Então é um mês que as pessoas... É o projeto verão, né? Mudar de vida, janeiro vai. E aí as pessoas vão procurar alguma atividade física. E aí quando você está concorrendo com essas empresas gigantescas, mesmo você sendo de um segmento diferente, você sente um impacto. Tirando esse problema das grandes empresas, que já é difícil, você vai ter que concorrer, como eu falei pra você, com 100 mil reais você abre um box. Você está concorrendo com uma academia de 10 milhões de reais. Você nunca vai conseguir bater de frente com os caras. Você vai ter que entregar atendimento. Se você não entregar atendimento, se você não conseguir vencer eles no que eles são ruins, que é o atendimento, porque eles atendem muitas pessoas ao mesmo tempo, você vai perder. Você vai fechar. Mas mesmo assim, às vezes você não consegue atrair gente para sua academia porque ela foi fazer academia numa dessas academias de rede que custa 70 reais. Então tem esse desafio e tem o desafio dos agregadores, né? Hoje em dia quase todo mundo não paga plano mais para as academias. As pessoas têm um parceiro, né? Que elas usam o Total Pass, o Hub, Guru Pass, tem infinitas. E elas usam esse plano dentro da sua academia. Então você recebe por diária. Você fala assim, pô, mas tudo bem, né? Não muda nada. Muda. Porque antes, quando uma pessoa entrava na sua academia, por exemplo, em janeiro, se você tinha 10 pessoas entrando na sua academia, talvez umas 5 não fosse mais treinar. Mas elas te pagaram a mensalidade. Então, se aquele dinheiro está dentro do seu caixa. Hoje em dia, se essas 10 pessoas forem lá e 5 não forem mais com o Gympass, não recebeu mais nada. Então, todo o modelo de negócio ele não foi estruturado em cima disso. Ele foi estruturado quando não existiam essas empresas. Ele foi estruturado lá atrás. Então, lá atrás, você tinha o seu preço, lá, 150 reais sua academia, baseado nas pessoas que vão e nas pessoas que não vão. Que, na verdade, todo mundo sabe que o que sustenta as academias são as pessoas que não vão. Porque se todo mundo que paga a academia for, não cabe. Imagina uma academia que nem a Pano Bianco se os 2.000 alunos deles forem no mesmo horário. Já não cabe, entendeu? Então eu acho que o mercado fitness vai sofrer esse baque agora. A minha esperança é que quem sobreviva, e espero que eu esteja dentro deles, consiga coletar esses alunos dos lugares que forem fechando. Então vai crescer também, né? Vai ter um boom depois. Mas com 4 anos de boxe agora é um momento de apreensão. Então a gente toma cuidado.
de cortar gastos, de estudar o que pode ser bom, de cobrar dos colaboradores a comunidade e o atendimento, que é o que a gente falou, que é o diferencial do Cross ou das academias menores que eles podem fazer em relação às grandes, para que a gente passe por essa tempestade, né? Imagina que a gente tá lá no mar lá e o negócio tá chovendo, a gente passa por essa tempestade, a hora que passar por essa tempestade, muitos barcos vão afundar, infelizmente, né? Faz parte do negócio, e as pessoas que estiverem à deriva subam no nosso barquinho lá e a gente toque, mas pode ser que a gente seja um desses barcos que venham afundar. Então eu tenho essa cautela e tenho esse respeito e esse medo também. Então quem é empresário acho que dorme e acorda com medo dessas coisas, né? É normal, você deve ouvir muito isso aqui. Cara, e pior que não. Não acorda, não tem esse medo? Não digo que não tem esse medo, mas você é a primeira pessoa que, talvez pela conversa em si, mas é a primeira pessoa que fala pra mim sobre concorrência direta com grandes empresas e que olha o mercado. O pessoal olha muito pra si, você acha, né? Muito pra dentro da empresa. Cara, eu acho. Talvez pela conversa, né, cara? Às vezes você vem num podcast, você não vai querer falar suas fraquezas, né? Você vai querer falar só dos seus ganhos, exaltar, né? Eu sou isso, que fiz isso, fiz aquilo. Mas a pessoa, no geral, se você não olha pra dentro de si e vê seus defeitos, suas fraquezas, você não consegue progredir. Né? Pra você progredir, você precisa saber o que você não sabe. Eu vi uma mentoria uma vez de uma grande CEO de redes de atividade física, né? Eles têm uns boxes grandes em Campinas. E ela fala assim, existe o que você não sabe, e tudo bem, muita coisa você não sabe. Existe o que você sabe, ele é um negocinho pequenininho aqui do lado, e existe uma bolha no meio que é aquilo que você sabe e o que você não sabe. E é nisso que você tem que investir. Então, quanto mais você souber que você não sabe, é melhor pra você. Que você fingir uma mentira, achar que não. Por exemplo, aqui, tá tudo bem, não, eu tenho meu box, ele tem 2 unidades, tô bem, tem 4 anos. Não preciso me preocupar com academia. Não, eu tenho que realmente, eu não sei como é que tá o mercado, como é que tá aquela região ali, como é que tá, as pessoas estão falando sobre isso, como é que tá o faturamento. Aí sim eu sei, existe uma área ali sombria que eu não sei, que eu preciso entrar e descobrir, porque se eu não descobrir, pode ser que quando chegar em mim seja tarde demais. Então eu acho que foi por isso que eu fui a primeira pessoa que falei. Exatamente, cara. Eu acho que a conversa chegou nesse ponto e eu achei muito construtivo isso pra conversa em si, pra mim e pra audiência, né? Pra trazer essa visão clara de como as coisas funcionam. Sim, não é tudo alegria, né? A pessoa acha que, abriu uma empresa, tem 4 anos, tá estável, 2 unidades, tá bombando, tem aluno, faz evento, não precisa se preocupar com nada, não. Precisa se preocupar sim. Tem muitas empresas, no meu ramo, eu conheço muitas empresas que do passado duraram anos e vieram a fechar. Quando eu abri, tinha uma concorrente, depois até o dono chegou a treinar comigo. Era um box estável, com bastante aluno, acho que, se não me engano, o 4º box que abriu em Taubaté. E fechou. Então, não existe segurança, nunca vai fechar. A Saraiva fechou. Entendeu? Uma empresa, nada a ver com isso, mas uma empresa gigantesca. Sim. Fechou. Recuperação judicial acontece na bolsa todos os dias. Empresas gigantescas que vão à recuperação judicial, falem. Então a gente precisa ter esse cuidado, sim. Esse medo, eu acho que todo empresário deveria ter. Se você não tem medo de fechar, se você não tem medo de dar ruim um dia no mercado, você pode se lascar grande. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Diversificar os seus investimentos para você não depender só de uma coisa. Pandemia, acho que a pandemia deveria ter ensinado isso para todo mundo. E eu acredito também que quando você tá, por exemplo, você tá dentro dessa comunidade aí, da Sandbox, né? Eles também orientam, auxiliam você para ter essa noção, né? A rede ela é muito boa nesse quesito de treinamentos, tá? Então tem sempre o networking. Agora eu acredito que a galera esteja assistindo, né? O pessoal eu mandei o link lá no grupo dos holders. Tem muita gente que tá abrindo box agora, pessoas que têm box há poucos meses. E eles estão assistindo, isso aqui vai acabar sendo, de certa forma, um treinamento para eles, né? Saber qual que é os problemas, quais são as estratégias que a pessoa pode usar a longo prazo. Então, a rede dá, sim, essa assistência legal. Para quem tá começando, para quem tá no meio. Tô fazendo um jabá pra rede aqui, pô. Não, mas é interessante, porque você se associa a uma empresa, certo? E você espera ter esse respaldo, sim, principalmente em momentos nebulosos
como Sim. você Não, mencionou. hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, esse medo que eu tô falando, né, em relação às grandes redes, em relação aos agregadores, é algo que a gente tem discutido desde o ano passado. Uhum. Então, desde, eu acho que de outubro do ano passado, que a gente tem discutido isso no grupo, o CEO tem falado sobre isso, fazendo reuniões constantemente para tentar melhorar isso, para que justamente a gente use essa força da rede, né, embora cada um tenha o seu box pequenininho na sua cidade, que juntos a gente consiga passar por essa tempestade aí. De tudo o que você faz, o que mais te dá prazer? Olha, eu acho que a gente não entrou no assunto do podcast ainda, né? Ainda não. Ainda não, mas das coisas que eu mais faço, que me dá prazer, eu acho que é o podcast, né? Que a gente vai entrar a falar sobre isso. Também tem um podcast, eu tô como convidado hoje, mas eu tenho o meu podcast Taubaté. Inclusive, um abraço pro Igão aí. Que Abraço, Igão. deve estar assistindo. Então, o que me dá, eu tenho muito prazer nesse quesito de relacionamento, de conversar, de conhecer. Acho que você também, né? Você tem um podcast. De conhecer o outro lado. Eu gosto muito de saber, assim, das pessoas. Uma coisa que eu fazia quando eu era mais novo, assim, eu ia na rodoviária e ficava sentado vendo as pessoas se despedirem e pegar o ônibus e vender as coisas. Eu gosto de ficar observando as pessoas nos seus comportamentos. Não que eu goste de interagir, mas eu gosto de observar. E aí eu acho que o podcast, ele me traz isso porque eu consigo ver histórias, né? Eu consigo entrar a fundo em algumas histórias. Eu gosto de contemplar muito isso, né? Uma contemplação da humanidade, assim, vamos dizer. Em ver como a humanidade se comporta, em diversas coisas. Eu gosto, por exemplo, passar na porta de um casamento e olhar um pouco o casamento, ver como é que as pessoas lá dentro estão sentindo. Tentando meio que assim buscar um sentido pra vida, sabe? De ver como é que as pessoas se comportam. É uma coisa que me traz prazer. Então eu acho que das coisas que eu faço que eu mais gosto, seria o podcast. Mas falando do box, né? Porque eu tô falando disso até agora e não falei nada deles. Eu gosto de ver, cara, as transformações que se passam dentro do box na vida das pessoas. Então, às vezes, por exemplo, você vê um campeonato, né? Embora eu arrebentei campeonato, que nem falei mal, mas você vê num campeonato uma pessoa que às vezes entrou no seu box completamente obesa, sedentária, não conseguia levantar do chão sozinha. Você vai num campeonato e vê essa pessoa pulando uma caixa, se desafiando, e no final ela abraça, ela fica feliz. Então, é uma experiência única, né? De você observar. Como eu falei, eu gosto de contemplar. Teve um evento agora, final do ano, que a gente fez, que é o Murphy, acho que comentei dele aqui. Sim, comentou. Eu comentei com uma amiga que é uma experiência de vida que eu poder ver aquilo. Que é, assim, ver o pai e a filha fazendo junto. E a filha incentivando o pai, toda orgulhosa, porque o pai estava conseguindo. Ver marido e mulher. Tem uma foto do marido empurrando a esposa assim para ela chegar na corrida. Tem uma amiga segurando o cabelo da outra para ela poder fazer a flexão. Então são coisas da humanidade, né, peculiaridades assim das emoções humanas que você só consegue ver naquele lugar. Porque você conseguiu trazer para as pessoas desafio pessoal, né? Momentos que as pessoas nunca mais vão esquecer. Eu acho que o que eu mais gosto de fazer é observar isso e trazer isso para as pessoas também, de certa forma. Bonito, né? Caramba, filosófico cara. Eu gosto muito de filosofia e gosto muito de astronomia. São duas coisas que, se eu pudesse escolher de profissão, seriam essas duas. Mas não dão dinheiro, né? Então, eu nunca pensei em fazer. Entendi. Realmente, são momentos únicos e nós, seres humanos, adoramos isso, né? Sim. Poder contemplar fotos de momentos especiais. E ver, né, pessoalmente também, né? Exatamente. Não só... eu acho que a gente tava falando da pessoal da Ilha 42, né? Do Gabriel com... Eu falo Gabriel, mas é Baiano que eu chamo ele. Baiano e Eu também. o Baiano e o Alan. Eles criam memórias, né? Eles fotografam e filmam. Fotografam não, porque eles só filmam, né? Eles filmam memórias de coisas que daqui 20, 30 anos aquela pessoa vai olhar e conseguir lembrar do que ela sentiu. Porque é esse que é o objetivo do filme, né? É você lembrar daquilo que você sentiu naquele dia. Exatamente. Você não vai sentir de novo, mas você vai lembrar. Então, eu acho que você poder ver pessoalmente é muito legal, mas também você ter as captações é importante. Mais um jabazinho aí pro pessoal da Ilha 42 contratem. Que entrando pro que nós fazemos aqui, hosts de podcast, podcast. É isso, cara. Você conhecer a história da pessoa, eu acho que são as duas coisas mais importantes para uma pessoa é chamar ela pelo próprio nome, o melhor nome que ela vai gostar de ouvir é o próprio. E a coisa mais importante pra ela é a própria história. Sim. Tipo, quem é você? Todo mundo gosta de falar da própria história, né? Exatamente. Tem gente que tem dificuldade. Eu não gosto, não, de falar.
Eu não tenho dificuldade, porque eu tenho podcast, né? Então tem que ter habilidade em falar. Mas eu não sou muito de, mas eu fiz isso, fiz aquilo, construí minha... Eu não sou muito disso, não, de ficar me massageando meu ego, sabe? Mas eu não tenho dificuldade em falar, não. Se a pessoa quiser ouvir, quiser que eu conte a minha história, eu conto com uma tranquilidade. Mas eu gosto de ouvir a história da pessoa. Eu amo ouvir a história das pessoas, mas eu sou horrível pra contar a minha. Pra contar a sua. Tive oportunidade de fazê-lo e eu descobri que eu erro a linha cronológica, assim, brutalmente. Eu sou bom em linhas cronológicas, eu não erro, não. Eu acho que eu divido a minha vida em fases, assim. Então, eu tenho, que a gente tava falando, fase Cunha, fase Taubaté, fase faculdade, fase Paula Souza. Então, eu vou dividindo minha vida em fases, daí eu consigo fazer uma ordem cronológica legal, assim. Aí, ó, divisão em fases. Vou anotar isso daqui. Divide sua vida em fases, pô. Geralmente as nossas vidas são em fases, né? Podcast de Taubaté. Por que criar um podcast? Cara, isso aí é mais uma das coisas que aconteceu assim, do nada, né? Rolê aleatório. Eu e o Igor, né? A gente é amigo há muito tempo, muitos anos. E não mais que você, né? Você falou que conhece o Igor desde criança. Mas eu e o Igor, a gente... Cara, assim, a gente gosta muito de conversar, de falar, zoar, Sempre a gente fez os rolês, assim, quando a gente era mais jovem. A gente sempre falava isso. Por que a gente não faz um podcast? Vamos fazer um podcast. Tipo assim, vamos fazer um podcast. Tá, beleza. Aí, cara, isso levou, sei lá, anos falando isso. Vamos fazer um podcast? Não, vamos fazer então. Não, vamos fazer. Só que você não tem a estrutura, né? É cara, precisa se organizar. E aí, de repente, um dia, o terceiro sócio do podcast, né, que é o Renan, que é o cuida da produção, ele montou um estúdio, né, ele tem uma agência também de marketing, e ele é primo do Igor, fez faculdade também na mesma época que eu, e ele mandou pro Igor, falou, vocês têm vontade de fazer um podcast? Eu tô com um estúdio aqui. Aí ele mandou pro Igor lá, o Igor olhou e falou, show, mandou pra mim, eu falei, caraca, o bagulho é top mesmo, vamos fazer. Aí só que nisso demorou mais uns 6 meses. Daí um dia, me deu um estalo assim, cara, eu tava meio, sabe, desanimado com a área do cross. E aí eu peguei, porque como eu falei, não é o que eu busco pra minha vida, ser dono de cross pro resto da vida. Aquilo é um emprego, né, eu gosto disso. Talvez eu seja dono pro resto da vida, mas não é meu foco principal. Eu sempre quis trabalhar com outra coisa, com produção, com mídia, minha primeira área, né. E aí eu falei, mano, vambora, vamos lá meter a cara. Aí a gente chegou lá, teve a reunião, chegou uma hora que eu falei, não aguento mais trabalhar só com isso, eu preciso diversificar, eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinta vivo, entendeu? Aí eu fui lá, a gente conversou com o Igor, fomos lá, fizemos uma reunião com o Renan, conhecemos o estúdio, falei, velho, agora bora. Então o podcast surgiu mais ou menos assim, cara, na ideia de, tipo, uma ideia antiga, mas a gente deu start nele ano passado, no final do ano passado, meio que de sopetão, assim, quem a gente vai convidar? Convida 2 amigos que a gente tem aí, que tem histórias relevantes, e mete marcha. Mas como é que faz? A gente vai aprendendo no caminho. O podcast é isso, eu estou aprendendo no caminho. Mas isso aqui não pode falar, não pode fazer, isso aqui a lei não deixa. Então agora na próxima a gente não faz. Mas no primeiro a gente tava nervoso pra caramba, né? Falando, tipo, tenso assim. Mas não sei fazer. Mas vai falando na frente da câmera aí. E o ao vivo? A gente queria fazer o ao vivo, sei lá, meses depois, um dia a gente falou, vamos fazer isso aqui ao vivo. Vamos fazer ao vivo então. Aí fez ao vivo e agora todos são ao vivo. Uma hora eu vou ser cancelado. E aí... E aí foi nisso, cara. Então o podcast surge aí com uma ideia antiga de amigos, assim, papo de bar. Mas hoje em dia ele tá crescendo aos pouquinhos para se tornar um negócio, né? Que é o que eu pretendo. Eu pretendo sim que o podcast vire um negócio, vire uma empresa. E eu posso futuramente, inclusive, viver dessa empresa. Não sei se o Box vai continuar ou se vou pôr alguém para cuidar disso e vou ir pro podcast. Eu vou cuidar dos dois ao mesmo tempo, que eu gosto disso. Uma das coisas que eu gosto é ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho box, eu tenho outra coisa, eu faço isso aqui, tudo ao mesmo tempo. Um monte de coisa que não dá dinheiro. Enfim. Aí, eu acho que a ideia do podcast é mais ou menos essa. Então, ele surgiu meio de sopetão, mas quem sabe virar uma empresa de sucesso aí também. Exatamente. Esse é um dos objetivos do CEO, é você ter mais de uma fonte de renda, né? Isso daí é fundamental. Isso é fundamental. Acho que todo mundo deveria pensar nisso, até quem trabalha. Se você trabalha, você é CLT e você tem só uma fonte de renda, diversifique. Tem uma segunda fonte de renda, porque você não sabe. Você tem filho, esposa, você tem um emprego. Aí amanhã você perde seu emprego. E aí? Quem vai sustentar a sua família? Precisa ter uma segunda fonte. Não tô falando que você precisa ter 2 empregos. Mas, pô, você sabe vender um bolo, sabe fazer um bolo pra você vender bolo no final de semana? Vende um bolinho, né?
Faça alguma coisa que você consiga ter uma segunda renda para você não ficar dependente só daquela primeira, por mais segura que ela seja. Né? A não ser que você seja funcionário público, né? Daí não precisa. Aí já é outra questão, né? A não ser que você seja exonerado do cargo, Você vai receber. você tem que fazer muita cagada pra você conseguir isso, Sim. né? Aí você vai ter uma tranquilidade, O resto da assim, vida. né? O resto da vida. Cara, pra você, o que é o sucesso? Uma pergunta legal, cara. Eu acho que sucesso, num sentido amplo, assim, é você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, você vai definir o que é sucesso. Não tem como, fulano tem mais sucesso que eu. Não sabe, pô. Eu posso ter sucesso em ter minha família, ter meus filhos, ser feliz com a minha... Aquilo ali pra mim é sucesso. E o cara pode ter bilhões e achar que ele não tem sucesso ainda porque ele não conseguiu ter trilhões. Dando um exemplo. Então, sucesso pra mim é conseguir alcançar o objetivo que você almeja. Então você vai traçar um objetivo para você na sua vida, pessoal, profissional, que seja, e aí você vai decidir quando você vai alcançar sucesso. Então é muito, vamos dizer assim, relativo, né? É igual felicidade. Felicidade é relativa. Você pode ser feliz com pouco ou precisar de muito para ser feliz. Então eu acho que o sucesso é conseguir alcançar aquilo que você almeja. Eu tenho até uma formulazinha para o sucesso, eu até tinha pensado ela mais cedo hoje, que se você perguntasse eu ia falar. Eu acho que o sucesso ele depende de duas coisas, que é capacidade e oportunidade. Se você não tiver uma, a outra não adianta. Então vamos lá, você quer ter um podcast de sucesso. Você tem que ter capacidade para criar um podcast, né, ser bom naquilo, mas você tem que ter oportunidade. Você vai precisar que as pessoas venham no seu podcast, você vai precisar que as pessoas assistam o seu podcast. Então se você não tiver oportunidade, a capacidade é inútil. Isso entra muito nas questões sociais, né? Às vezes a pessoa tem muita capacidade para alguma coisa, mas ela nunca tem oportunidade de colocar isso em prática. E aí vamos lá, se a fórmula do sucesso é oportunidade e capacidade, o que gera oportunidade e o que gera capacidade? A capacidade é gerada por duas coisas. Uma que você não controla, que é talento. Então você pode ter talento para ser jogador de futebol melhor do mundo. E você não vai controlar. Você nasce com isso, sim ou não. E a outra é prática. Essa você controla. Então, posso ser ter a melhor talento para ser um jogador de futebol de sucesso, mas se eu não praticar, se eu não jogar bola, eu nunca vou ser um jogador de sucesso. E do outro lado da oportunidade, tem a sorte, que aí você controla menos ainda, que essa é a sorte de ter nascido numa família rica. A sorte de um dia alguém olhar para você e falar assim, pô, eu gostei desse podcast aqui, vou patrocinar. Sei lá, o Flow quiser comprar seu podcast. E do outro lado, a gente tem relacionamento. Então, para gerar oportunidade, você vai ter que ter relacionamento com pessoas. Por que é uma fórmula? Não, pô, mas cadê os números aí, né? Para você fazer o sucesso. Você tem que olhar o que você é fraco, na minha visão. Então, se eu quero ter um box de sucesso, oportunidade, eu gero com sorte, que eu já tive as minhas, mas não é muita, e relacionamento. Então, eu sou fraco em relacionamento, vou buscar relacionamento, vou buscar network com as pessoas. Do outro lado, eu tenho capacidade. Pô, eu tenho talento para ser um dono de box? Um pouquinho. Então, eu vou ter que praticar mais. Então, estude, trabalhe, procure aumentar a sua prática para a sua capacidade aumentar. Quanto mais seu relacionamento aumenta, quanto mais a sua prática de determinada coisa aumenta, mais aumenta a sua oportunidade, mais aumenta a sua capacidade, seu sucesso. Tá em cima. Parece fácil, né? Mas não é. Mas é sensacional essa construção do pensamento. Sim, eu tenho isso há muito tempo, cara. É uma construção de pensamento assim muito, muito antiga. Assim. Acho que eu compartilhei ele com poucas pessoas. Compartilhei com o Alan e com o Du numa viagem que a gente fez pro Chile. E eu não fico falando muito assim, não. Mas é uma coisa meio básica, assim, né? Não é nada complexo. Mas é simples, né? Se a pessoa tiver capacidade e oportunidade, ela consegue fazer qualquer coisa. Desde que ela queira, né? Mas para ter capacidade, vai ter que praticar. Se não praticar, não vai ter. E para ter oportunidade, ou você tem muita sorte, ou então você vai ter que buscar relacionamento, conhecer pessoas. Senão você nunca vai ter oportunidade de nada. Exatamente. Networking ajuda tudo pra caramba. Dinheiro. Qual é a sua perspectiva sobre o dinheiro? Eu gosto de dinheiro, cara. Agora você entrou no assunto. Falei que eu não fazia astronomia e filosofia por causa de dinheiro. Cara, eu tenho uma visão assim. Eu acho que o dinheiro, pra mim, eu quero que ele consiga me trazer uma liberdade. Uhum. Então eu não quero ser dependente de dinheiro. Como assim? Pô, quero sair, quero fazer uma viagem. Pô, não tenho grana. Então eu não consegui exercer a minha liberdade porque eu não tenho dinheiro. Eu quero comer, né, graças a Deus, eu não sei se eu ia falar graças a Deus, mas graças a Deus, graças a mim também, eu consigo ter
ter dinheiro para fazer várias coisas que algumas pessoas não conseguem. Por exemplo, quero comer final de semana ir no restaurante, beleza. Mas ainda sou escravo de não ter dinheiro para fazer outras coisas. Por exemplo, ter um carro de luxo, né? Ter uma casa confortável. Então, dinheiro, eu quero ter dinheiro suficiente para que eu consiga viver a minha vida do jeito que eu quiser, de uma forma liberal. Você fala, pô, mas daí você precisa de dinheiro infinito. Não. Dentro da minha realidade. Então, eu quero ter uma casa legal, quero ter um carro, né? Se eu tiver uma família, eu consiga trazer uma assistência legal para minha família, que eu possa viajar, que eu não fique refém também desse dinheiro. Então, você ganha muita grana, mas você trabalha muito. Para mim, eu prefiro ganhar menos e ter mais liberdade. Então, a minha relação com o dinheiro gosto, pretendo ganhar bastante a ponto de eu ser livre para exercer a minha vida da melhor forma que eu puder, fazer as coisas que eu quero fazer. E o dinheiro é necessário, né? Você não consegue ser livre se você não... A não ser que você viva na rua, né? Mas você não consegue ser livre sem o dinheiro. Então, nessa balança, eu prefiro ter liberdade do que ter dinheiro. Um exemplo bobo, assim, da minha vida. Eu tenho professores em todas as minhas aulas. Eu poderia dar aula em alguma. Eu não dou porque eu não quero perder a liberdade de estar livre para ir na empresa que eu precisar. Ou para vir aqui fazer um podcast. Por exemplo, se eu desse aula, eu não poderia vir aqui hoje. Então, eu prefiro perder dinheiro, então gastar dinheiro com o professor, para continuar com a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Então, a minha relação com o dinheiro é mais ou menos essa. Então, agora, você que é amante da filosofia, vamos para uma pergunta filosófica. Vamos lá, que medo. Você está frente ao espelho. Certo. Você está Tem que pôr um espelho aqui, pô, pra gente fazer essa né? pergunta. Interessante, hein? Você vê aquele garotinho que saiu da roça, veio para a cidade, se especializou, conheceu muita gente, aprendeu, teve vários desafios, abriu uma grande empresa, transforma diversas vidas e histórias e continua fazendo. Qual a perspectiva que você tem de você? Cara, eu acho que eu sou orgulhoso, assim, né? De mim, vejo me observando, né? Ao contrário, né? O menininho olhando pra eu, adulto, eu sou orgulhoso. E eu sou muito crítico em algumas coisas, então acredito que eu poderia ser melhor, sim, em algumas coisas, se eu me dedicasse mais. Então entra naquela questão da capacidade. Uhum. Às vezes eu abdico de praticar mais algumas coisas pela liberdade de ficar à toa, né? Então poderia ser melhor. Mas eu acho que dentro do que eu consigo, eu tô fazendo o meu melhor. Então, eu me vejo orgulhoso, sim, de quem eu me tornei, porque eu tento fazer o meu melhor sempre. Então, enquanto eu tiver com isso na cabeça, estou fazendo o meu melhor, estou tentando, não tá dando certo isso, eu vou fazer outra coisa, vou mudando, eu vou trabalhando, eu vou pesquisando, eu vou aprendendo para que eu consiga mudar e lá na frente eu chegar no meu objetivo final, né, que é ter essa liberdade financeira para viver a minha vida, eu vou me sentir orgulhoso. Se um dia, e já aconteceu comigo, já tive essa fase, né, durante a pandemia, eu largar a mão e ficar me sentindo um largado, um desistente, aí sim eu vou ter vergonha de mim. Mas enquanto eu estiver trabalhando, acho que todo mundo deveria pensar assim. Quando você estiver trabalhando e buscando aquilo que o seu objetivo, o seu sucesso, né, o seu modelo de sucesso, o que você tem como sucesso, tá tudo bem. O problema é quando você abandona. Você, então pra mim essa vida aqui, pra mim agora tá bom, não consegui o que eu queria, mas eu vou viver do jeito que eu quero aqui mesmo. Show de bola. Uma mensagem que você queira deixar pra quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Vamos lá. Vou tentar deixar uma mensagem para quem quer empreender, né? Duas mensagens. A primeira é: se arrisque. Então, não tenha medo de se arriscar. Se arrisque, tenta aí, tente. Às vezes vai dar errado 1 milhão de vezes e vai dar certo uma vez. Mas você vai precisar tentar para conseguir. E a segunda mensagem, que eu acho que essa é a mais importante. Como você precisa arriscar, não mate a sua capacidade de arriscar. Então por exemplo, se você tiver 2 filhos, vai ficar muito mais difícil para você largar seu emprego e empreender, certo? Então se você não tem nenhum filho, pense antes de você ter os 2. Pense antes de você acabar com a sua capacidade de arriscar. Porque às vezes você vai matar essa capacidade sua de arriscar. Então, tirando do filho, isso é uma dívida. Se você compra um carro de 100 mil reais, 150 mil reais, a sua capacidade de arriscar vai diminuir muito. Porque você precisa pagar esse carro. Então a dica que eu deixo para quem está assistindo é: tenha cuidado com as decisões que você toma que matem a sua capacidade de arriscar, para justamente você poder arriscar quando você quiser empreender, né? Essa mensagem é para quem quer empreender. Mas tem milhares de formas de você empreender, cada um vai buscar o seu próprio sucesso. Show de bola. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado um cara sensacional aqui na minha frente, né? Agradeço
pessoal da Ilha 42, que através deles Muito bons. Aliás, contratem. chegamos. Vou fazer Jequiti, igual Jequiti aqui. Contratinho com dois. Chegamos Faça aqui. Agradeço a Hillary, que brilhantemente está aqui atrás das câmeras. Agradeço a você que nos acompanhou até o final aqui desse podcast. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas. E a partir de hoje, temos um novo evento que ao término desse episódio acontecerá e vocês poderão acompanhar pelas nossas redes sociais. Beleza? Beleza. Gostaria de agradecer também vocês pelo convite, pela estrutura aqui. Fui muito bem recebido. Fico feliz de participar. Eu sei a dificuldade que é que as pessoas venham participar de um podcast, porque eu convido as pessoas. Não posso, não dá, não sei o quê. Enfim, né? Faz parte do negócio. Mas muito obrigado por ter me convidado. Espero que eu possa agregar de alguma forma para pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo no meu ramo e querem conhecer um pouco, né? Quiseram conhecer um pouco da minha história e que de alguma forma, alguma coisa que eu tenha falado hoje, você consiga pegar esse pedacinho dessa mensagem, colocar para você e bola pra frente. Mas com certeza. Que evento que é? Fiquei curioso agora. Você vai ver. Suas redes sociais para quem quiser entrar em contato? A minha rede social, Newton Coelho _. E quem quiser acompanhar o podcast Taubaté, que geralmente é mais lá, né? Não tenho muito conteúdo que eu faço pra mim, geralmente os conteúdos que a gente faz é diretamente no podcast Taubaté. E quem quiser conhecer o box, CN Box Taubaté. Lá tem as 2 unidades. Show de bola! É isso aí, senhoras e senhores. Um beijo no coração, fiquem com Deus e nos acompanhem nas redes sociais.